Esse é o velório do Gerson, também conhecido como Vaqueirinho. Ele morreu depois de invadir o recinto dos leões, no zoológico de João Pessoa. Um incidente que só fica mais triste conforme a gente vai se aprofundando no caso. Ainda assim, um olhar aprofundado tende a ser mais justo que a superficialidade das reações ao noticiário policial. Tão logo a tragédia aconteceu, a ficha corrida do Gerson veio a público. Nas redes sociais circulam vídeos que teriam sido gravados em diferentes momentos da vida. Em um deles, ainda menor de idade, ele aparece dizendo que havia se envolvido em um episódio de furto em uma comunidade da cidade. Ó, que ligeiro, você não vai por aqui na terra você, viu? Deixa aí, pode me ver. Eu tava indo, miséria dele, Eu botava na tua cara pra comprar mesmo. Vai passar ele lá no Balsão Zero. Em outra gravação amplamente divulgada, ele é detido após danificar uma viatura da Polícia Militar, situação confirmada pela PM na época. Como é? Vai quebrar as viaturas de novo. De novo? Vou quebrar todas as viaturas. Por que tu vai quebrar? De novo, Eu homem? vou quebrar. Faz quanto tempo tu já fosse preso, fosse solto de novo? E dessa vez tu, de novo? Quando eu ser liberado, eu vou quebrar a viatura de novo, porque eu tô desempregado. Que é isso, homem? Aí tu vai quebrar a viatura porque tá desempregado? É, porque eu tô desempregado. Meus documentos tá lá em Recife, eu não tenho dinheiro pra ir pra lá. Aí tu Não é melhor trabalhar, não? Muita gente, ao saber dos conflitos do Gerson ou do Vaqueirinho com a lei, celebrou a morte dele como se fosse uma coisa alegre, um alívio para a sociedade. Muita gente celebrou, mas ninguém que de fato conhecesse a história. Esse aí é o Edmilson Alves, diretor da penitenciária em que o Vaqueirinho ficou detido. E ele não comemorou nada. E a gente foi levar o Vaqueirinho para a família. A avó disse: eu não tenho condições de ficar. Ninguém da família queria. Então era um preso que a sociedade não queria, a avó não queria, o pai não queria, ninguém queria. E olha, eu vou mandar um recado aqui para a turma que está botando muitas coisas nas redes sociais, dizendo: ah, que bom, mataram esse desgraça. Teve até comentário de dizer: o leão não comeu todo porque a carne não prestava, né? Esse tipo de comentário, tá certo? Eu não estou romantizando aqui preso não, viu? A maioria dos crimes de Vaqueirinho foi pro dano, né? E, como era o nome dele? Pequenos furtos, né? Que fazia. Não estou aqui romantizando não, é só pra gente refletir que era um cara que tinha problemas mentais, a gente alertou. Agora eu posso dizer uma coisa a vocês com certeza: a nossa parte do sistema penitenciário nós fizemos, não é isso? Se o sistema penitenciário fez a parte dele, então quem falhou? Nessa foto a gente vê o Gerson e a Verônica. E quando eles tiraram essa foto, eles já se conheciam há anos. O laço unindo esses dois é ao mesmo tempo bonito e sofrido também. A Verônica é conselheira tutelar e o Gerson chegou até ela cedo na vida, ainda aos 10 anos de idade, quando foi encontrado caminhando sozinho na beira de uma estrada. Quando o Gerson entrou na jaula dos leões, a Verônica foi uma das únicas pessoas a entender o porquê. Ela conhecia a história do Gerson e ela sabia muito bem que ele tinha duas obsessões na vida. A primeira era a mãe dele, que não podia cuidar do Gerson porque tinha sido diagnosticada com esquizofrenia. É o que conta a Verônica para Madu Toledo, nessa reportagem do Metrópolis. Ele, embora estivesse destituído, amava a mãe e sonhava que ela conseguisse cuidar dele. Evadia do abrigo e ia direto para a casa da avó e da mãe. Segundo o relato da Verônica, mesmo quando ele conseguia fugir do abrigo para chegar até a mãe, o que ele encontrava era algum tipo de rejeição, imposta não pela mãe, mas pelas circunstâncias mesmo. Porque nessa vida, ter pai e ter mãe é muito mais fácil do que ter acolhimento materno ou paterno. Ela, a mãe do Gerson, muitas vezes foi levá-lo ao conselho e dizia que não era mais mãe dele e queria devolvê-lo. Ela também é vítima da mente doente. E o relato da Verônica sobre o Gerson, de fato, não poderia deixar de enfatizar
o aspecto da saúde mental, que é fundamental para a compreensão dessa história. O Gerson foi uma criança que sofreu todo tipo de violação de direito. Filho de uma mãe com esquizofrenia, com avós também comprometidos na saúde mental, vivia numa pobreza extrema. Então o Gerson era obcecado por essa mãe que não tinha a mínima condição de acolher o filho. Mas eu tinha mencionado 2 obsessões. A segunda obsessão do Gerson era a ideia de domar leões. E essa obsessão já tinha levado o Gerson a fazer coisas muito pouco racionais e bastante arriscadas no passado. Nesse ponto, a gente recorre a um relato da Verônica nas redes sociais dela. Ela escreveu: Gerson, você dizia a mim que ia pegar um avião para ir para um safari na África para cuidar dos leões. Você ainda tentou, mas agradeci a Deus quando fui avisada pelo aeroporto que você tinha cortado a cerca e tinha entrado no trem de pouso do avião da Gol. Dei graças a Deus, porque observaram pelas câmeras que havia um adolescente, antes que uma desgraça acontecesse. Logo no início, a gente ouviu o Edson representando o sistema penitenciário, e ele garantia que a parte dele havia sido feita. Os depoimentos da Verônica, que eu acabei de ler aqui, levam a gente à conclusão de que o Conselho Tutelar também fez o que lhe cabia. Permanece a pergunta: onde então está o erro? Porque a gente não pode se satisfazer em culpar o Gerson. Espera-se que uma sociedade civilizada tenha as instituições e os meios necessários para zelar por indivíduos como ele. Nesse ponto, o melhor que a gente faz é passar a palavra para Verônica. Um jovem é atacado por uma leoa. Ele é atacado porque ele adentra a jaula do leão. Mas esse mesmo jovem, que hoje tinha 19 anos, durante 8 anos, dos 10 aos 18, ele foi atendido pelo Conselho Tutelar de Mangabeira. E, embora o Conselho solicitasse laudos porque era visível o transtorno mental, o Estado dizia que ele só tinha um problema comportamental. Será que alguém com problema comportamental entra na jaula do leão, joga paralelepípedo no carro da polícia? Não. Isso não é só um problema comportamental. Gerson precisava de tratamento que não foi oferecido a Gerson. E assim, a Verônica expõe o erro por trás da tragédia. Um dos males mais severos que pode acometer a mente humana foi negligenciado, foi ignorado, gerando o que para a maioria de nós é uma tragédia. Mas para alguns, infelizmente, é um espetáculo. Mais um exemplo da tão popular quanto trágica confusão entre saúde mental e frescura. Agora resta saber como esse erro foi cometido. Não para pegar os culpados, fazer alguma coisa com eles, mas para que nós, como sociedade, possamos evitar coisa parecida no futuro. Antes disso, eu sinto a necessidade de parabenizar a nossa Verônica pela coragem do depoimento e principalmente pela seriedade, pelo afeto com o qual ela lida com as responsabilidades que ela assumiu ali. Então, parabéns, Verônica. Parabéns e obrigado, porque o seu exemplo, de alguma forma, me faz lembrar de uma outra mulher que eu preciso mencionar aqui hoje, a Paula. É um breve parêntese com a mensagem de quem traz esse vídeo até você. E aí, a reflexão já continua. A Paula já tinha 2 filhos, estava esperando o terceiro. Já não tinha muito apoio, para lidar com as imensas responsabilidades da vida dela. Aí foi colocar na cabeça que felicidade mesmo seria construir uma piscina na casinha que ela tinha numa praia no litoral de São Paulo. Eis que essa piscina só virou uma responsabilidade a mais para uma mulher que já estava sobrecarregada e que não podia contar com muita ajuda, não. Eu não usei dinheiro teu para fazer essa piscina. O combinado era que você pagasse uma parte. A história da Paula é um drama. É o drama de quem vai atrás da felicidade das coisas. Título do filme, aliás, magistral, dirigido pela Thaís Fujinaga. Esse filme é uma joia secreta do cinema brasileiro. E onde é que você pode assistir? Na Fílmica.
Onde mais? A Fílmica, a nossa plataforma brasileira de streaming, tem uma seleção de filmes nacionais que só poderia ser definida pela giridosa supimpa, além de outras seleções muito bem boladas, tipo uma sessão de filmes apenas sobre infância e amadurecimento, do balacobaco. Nesse momento, a Fílmica já tem mais de 550 títulos de 90 países diferentes e tudo dividido em categorias como essas que eu mostrei aí, filmes que engrandecem a alma, educam, emocionam. E a boa notícia é que a Fílmica estendeu a maior promoção do ano para esse mês de dezembro. 1 ano de acesso por R$ 99,90 no Pix. Promoção válida por tempo limitado, claro. Para aproveitar a promoção é só se cadastrar e escolher o Passe Pix 12 meses. Dá uma olhada no comentário fixado no topo da caixa. Vai de Fílmica que não tem erro. Feito parêntese, a gente volta ao depoimento da Verônica. Gerson passou por todos os acolhimentos institucionais dessa cidade. Gerson, filho de uma mãe esquizofrênica, neto de avós esquizofrênicos, mas os psiquiatras insistiam em dizer que Gerson era só um menino que não se adequava ao espaço porque ele tinha problema comportamental. Nós não vamos nos calar. O Conselho Tutelar de Mangabeira não vai se calar. Nós lutamos muito tentando garantir os direitos de Gerson. O meu sentimento hoje é de revolta. É de revolta porque eu nunca me calei diante dos absurdos de violações de direito que este cidadão, que amanhã vai ser sepultado, sofreu. Ele era para estar em tratamento, não estava. Ele não precisava estar atrás das grades. Ele precisava estar num tratamento psiquiátrico. Ele precisava estar num tratamento psiquiátrico. E ao longo dos anos houve várias oportunidades para chegar a essa conclusão que já era da Verônica há muito tempo. A justiça estava perto de entender o que a conselheira tutelar já sabia. 1 mês antes da tragédia no zoológico, tinha saído uma decisão sobre a internação dele. A justiça já havia determinado a internação do jovem em um hospital psiquiátrico. A decisão do juiz Rodrigo Marques Silva Lima é do dia 30 de outubro, mas não existem mais hospitais psiquiátricos. Após ser preso na semana passada, Gerson foi colocado em liberdade na audiência de custódia pela juíza Micheline de Oliveira Dantas Jatobá, que determinou o atendimento num CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Como você ouviu aí, já começa a surgir a discussão sobre a internação. É como se a tragédia do Gerson pudesse ser usada para validar tudo o que acontecia nos manicômios brasileiros. E aí o negócio também complica, porque a luta antimanicomial é uma luta importantíssima no Brasil e que não pode ser deixada de lado, né? Até porque os manicômios eram basicamente depósito de gente, onde pessoas eram torturadas pelos mais diferentes motivos, com exceção de alguns, mas haviam situações péssimas. Quem acompanha tudo isso sabe, né? A história sabe. Agora, não adianta você tirar sem você suprir isso, suprir uma demanda por um tratamento, por um acompanhamento, eventualmente até uma internação. Não uma internação compulsória para sempre, como se fosse uma cadeia largada, mas para um tratamento, né, um ambiente que ele possa ser acolhido. Isso também não ocorreu. Se a morte do Gerson pudesse ser usada para negar todos os avanços da luta antimanicomial, essa vai ser toda uma outra tragédia, porque o que aconteceu com ele mostra que o Brasil não precisa retroceder na violência. O Brasil precisa, isso sim, é avançar no acolhimento. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais eu quero trazer mais um recorte do noticiário aqui a respeito dessa história. Para variar, a fonte é a nossa Verônica, né? De quem a gente falou antes. Mais uma vez, agradeço a Verônica aqui.
Essa reportagem é da BBC News Brasil e tá aí, ó. Era um menino abandonado por todo o sistema, foi uma tragédia anunciada. Mas aqui a gente vai encontrar uma pequena demonstração de como algumas pessoas nas ruas usavam o Gerson na fragilidade dele. Tá nesse trecho aqui, ó, influenciado a cometer furtos. Segundo Verônica, Gerson tinha forte ligação com animais. Ele pegava cavalos para passear, caminhava quilômetros com os cavalos e os devolvia logo depois. Com o tempo, foi influenciado a cometer pequenos furtos, sempre sem planejamento ou intenção de dano. Foi ensinado a roubar motocicletas, que depois ele devolvia nas delegacias de polícia. Nas redes sociais, ganhou o apelido de Vaqueirinho. As pessoas começaram a ganhar likes, postando coisas dele, incentivando ele a fazer coisas erradas. Era muito triste. Muitas vezes, nós entramos com representação para retirar das redes sociais, porque estavam usando a imagem dele. Foi o que a Verônica contou para a BBC. A conclusão que eu tiro desse trecho é a de que a vida do Gerson foi toda espetacularizada em sua fragilidade, assim como foi a morte, no momento em que ele entra no recinto dos leões, no zoológico de João Pessoa. Tudo dito, bora ouvir os apoiadores desse canal. Eles se reúnem num grupo, lá no Telegram, mandam áudios e assim nasce o nosso PS, também chamado de Finalzinho. Eu devo confessar que ontem, quando eu vi o vídeo do rapaz pulando na jaula do leão, eu cometi um erro. Um erro que muita gente cometeu, que foi achar cômico um cara pular dentro da jaula de um leão, um animal selvagem. Só que logo depois veio o baque, porque eu abri os comentários e tinha uma psiquiatra comentando sobre a saúde mental do rapaz. E eu me senti tão culpado que eu comecei a estudar e eu caí num vídeo antigo do Meteoro sobre a Anísia da Silveira, que foi a grande campeã da luta antimanicomial no Brasil. Essa população que sofre de transtornos mentais sempre foi uma das mais marginalizadas da nossa sociedade, tanto do Brasil quanto do mundo, mas aqui no Brasil nós temos episódios terríveis de brutalidade cometidos contra essas pessoas. E nos manicômios, os tratamentos eram terríveis. A esquizofrenia, é importante mencionar que essa patologia não tem cura, mas isso não impede que a pessoa possa ter uma vida boa seguindo um tratamento, recebendo apoio não apenas de medicação e de terapia, mas de uma boa rede social, uma boa rede de apoio. O afeto, além da dimensão subjetiva, emocional, ele tem também um caráter objetivo, né, que é a responsabilidade com a qual nós afetamos os outros, né? É uma responsabilidade que exerce aquele que considera como suas ações e comunicações vão afetar o outro, né? Daí o afeto. Então, o que aconteceu com esse rapaz é que ele recebeu esse afeto torto, né? Esse desafeto, no sentido de descaso, desimportância, né? Direcionamento dos afetos para pautas mais subjetivas, mais egoístas. Ao descaso do Estado. E é um descaso que não dá para a gente olhar para o lado e dizer foi só um acidente, um caso isolado. O Gerson foi só mais uma vítima. O sistema socioeducativo está repleto de adolescentes com vários tipos de neurodivergência, com medicações pesadas porque o próprio sistema não tem como cuidar adequadamente deles. No Brasil, saúde mental ainda é vista como um exagero, drama ou frescura, e é exatamente essa negligência que permite que casos assim se repitam. Por trás dessa manchete, existia uma pessoa que precisava de cuidado. Como esse Gerson, existem muitos outros Gersons lutando pela sua saúde, lutando pela sua vida,
lutando por sonhos que, no caso dele, eram bons, ele queria domar leões. Talvez uma projeção da tentativa de domar a própria mente, que não é fácil. Não é fácil para quem é neurotípico, quanto mais para quem não é. Depois do final, o finalzinho, depois do finalzinho, o finalzinho e o meio. Aqueles últimos segundos em que eu vou, dessa vez, me explicar. É que vocês estão acostumados com uma frequência maior de vídeos nesse canal, né? E essa frequência foi reduzida aí nos últimos dias. Em primeiro lugar, desculpa. Eu viajei e aí ainda estou me estabelecendo, então estou tentando retomar o ritmo da produção, sabe? Eu ando nessa vida assim meio nômade, meio cigana, e ela tem essas dificuldades, né? Às vezes é a internet, às vezes é um detalhe aqui, às vezes é outro detalhe ali, mas eventualmente a gente encontra uma rotina e aí as coisas começam a fluir. Não desistam de mim, tá? Por favor. Não percam a fé. E muito obrigado por todo o apoio que me trouxe até aqui. E aqui onde eu estou dessa vez, puxa vida, é longe. Um beijo, gente. Valeu!